Deus. Obrigado por essa manhã, Pai, por essa manhã de domingo. Deus, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de separar essas primeiras horas desse primeiro dia da semana para o Senhor. De abrirmos mão, Senhor Deus, do momento de descanso, de abrirmos mão de trabalhos extras, de encontros, de amizades, de mais estudos, que abrimos mão, Senhor Deus, para estarmos aqui, Pai querido, 2 ou 3 reunidos no Teu nome. E podemos ter a certeza, Pai, de que a Tua palavra há de se cumprir, de que o Senhor se faria presente. Sem o Senhor fazer presente aqui, Pai, se fazer presente não há sentido na nossa reunião, não há motivo para estarmos aqui, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que o Senhor esteja aqui. Já é tão pouco o tempo, Pai, que nós separamos para estarmos reunidos como igreja e ainda que virtualmente, para aprendermos de Ti, para sermos ministrados, Senhor Deus, no Teu Espírito, pelo Teu Espírito. Seja conosco, Senhor Deus, abra nossa mente. Faça, Senhor, em nós o milagre que precisa ser feito, Pai querido, para que os nossos olhos se abram, para que os nossos ouvidos se abram, para que a nossa mente se abra, para que o nosso coração se abra, Senhor Deus. Para que nós possamos acessar, Senhor Deus, o Teu reino, acessar a Tua vontade, Senhor Deus, acessar os Teus mistérios, os Teus ensinos, os Teus propósitos, Senhor Deus, para nós. São tantas vozes, Senhor Deus, na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. São tantas vozes, Senhor Deus, vindo de tantos lados. Que é tão difícil, Senhor Deus, para nós pararmos, nos silenciarmos para ouvir o Senhor. Até nisso a gente precisa do Senhor, Pai, porque mesmo parados e mesmo calados, há um monte de vozes em nós que não se cessam. Nós pedimos ao Senhor, Pai, faz esse milagre em nós. Que o nosso coração, Senhor Deus, esteja como aquele terreno propício, Senhor Deus, para o recebimento da Tua semente. E nós nos comprometemos, Senhor Deus, a regar essa semente que o Senhor há de plantar, que o Senhor há de semear. Nós prometemos cultivá-la, Senhor Deus, não a ignorarmos, estarmos sempre voltando, Senhor Deus, à palavra que o Senhor nos der hoje, para que ela se desenvolva, cresça e produza os frutos que o Senhor espera que ela produza em nós. No nome do Senhor Jesus. Cumpra-se, Senhor, a Tua palavra que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a Tua igreja. Nós estamos aqui como igreja do Senhor. Então, que as portas do inferno não prevaleçam e não tenham poder para nos impedir e para atingir nada que nos diga a respeito, Senhor, enquanto estamos aqui reunidos como igreja. Que também, Senhor Deus, a nossa carne, Pai, não tenha poder de impedir e recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Como a primeira música que nós ouvimos, Senhor Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Só o Senhor é digno. A nossa vida, Senhor Deus, precisa honrá-lo, precisa glorificá-lo, precisa santificá-lo, Senhor Deus. Tudo o que há em nós precisa glorificar e santificar o Teu nome. E é para isso que estamos aqui.
para recebermos do Senhor a instrução e a capacitação, Pai querido, para vivermos essa tua boa, agradável e perfeita vontade, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia. Então, bom dia aí de novo. Na semana passada a gente meditou sobre aquela questão do coração enganoso, né? E como às vezes a gente pensa que está fazendo parte, e não está, como a gente pensa que está no caminho e às vezes não está, está sendo enganado, estamos nos auto-enganando e às vezes até com o apoio de pessoas que deveriam abrir os nossos olhos, né? Às vezes dos nossos líderes espirituais, dos nossos guias espirituais, dos nossos pastores, padres, às vezes da religião, que teria o papel de nos religar, muitas vezes ela acaba fazendo, não é generalizando, mas muitas vezes ela acaba fazendo o papel inverso e acaba fomentando as mentiras que existem em nós e que nos fazem, como o texto lá de Apocalipse, nos fazem estar mornos pensando que estamos quentes. E vimos o quanto, às vezes ainda pela graça e misericórdia de Deus, nós muitas vezes precisamos estar frios e às vezes até sermos vomitados da boca de Deus para que nos encontremos numa situação de separação real e de frieza real, para que o quebrantamento aconteça, os olhos se abram e a gente possa de fato correr em direção a Deus, correr em direção ao fogo, à vida, à verdade, e fazer cessar assim, uma vez expostos à verdade que é Jesus, fazemos cessar essas mentiras que são tão bem recebidas pelo nosso coração caído, seres humanos caídos. A gente realmente, a nossa carne, esse lado nosso, porque nós somos, como Paulo reconhece, somos dois em um, existem duas realidades em cada um de nós que já aceitamos a proposta de Jesus, de segui-lo e começamos a fazer essa caminhada, existem esses dois seres dentro de nós, né, que nos habitam. A carne continua habitando, apesar de termos recebido a nova vida no Espírito. E a nossa carne gosta muito das mentiras que vêm e o nosso coração carnal gosta de ser enganado justamente porque os enganos acontecem para dar vazão, para fazer valer, para permitir, para chancelar os impulsos da nossa carne. E é por isso que ele é naturalmente, nosso ser humano caído, nosso coração caído, ele é naturalmente inclinado para o engano e ele é terrivelmente enganoso e irremediavelmente enganoso, como diz o texto que nós meditamos na semana passada. É exatamente porque ele gosta, é porque ele quer ser enganado. Aquilo, como a frase que a gente falou, me engana que eu gosto, é o que o nosso coração carnal diz. E aí, ao final da nossa meditação, Pedro fez uma indagação muito sábia, né? Muito propícia e muito coerente, muito apropriada, que foi, beleza, é isso mesmo, mas o que a gente vai fazer a respeito? O que a gente pode fazer a respeito? E ele sugeriu que a gente, justamente em algum encontro, falássemos sobre o que fazer. E na sequência do nosso texto, vamos continuar na sequência da nossa leitura aqui no livro de João, do Evangelho segundo João. A gente vai continuar, minha ideia é essa, se vocês tiverem alguma outra proposta, fiquem à vontade para me interromper e sugerir.
E aí a gente decide junto. Mas, então, a ideia é a gente seguir na leitura. Salvo engano, nós estamos hoje iniciando o capítulo 15 de João. A gente passou aí um tempo em outras meditações. E buscar aqui, me parece que aqui mesmo, no momento em que nós estamos, tem muito da resposta a essa pertinente indagação que Pedro fez. João, capítulo 5. Como eu falei com vocês algumas vezes, eu sou apaixonado, primeiro no Evangelho segundo João, que me parece que é quem melhor captou o momento de Jesus aqui na Terra. Já no começo, na apresentação do Evangelho dele, a gente já vê um diferencial na maneira de apresentação, que ele não vem na genealogia, que é algo mais material. O humano tem o seu papel, não estou desmerecendo, imagina quem sou eu, e de fato tem uma grande utilidade e importância, mas a pegada dele já vem nessa outra de apresentar a origem de Jesus, não na genealogia a partir de Maria e de João até Adão, mas ele já vem antes de Adão e ele vem apresentar a origem de Jesus como aquele que, no princípio, retomando a primeira frase do livro de Gênesis, o livro do princípio, capítulo 1, versículo 1, que começa no princípio criou Deus. João, então, no seu capítulo 1, no versículo 1, ele começa também dizendo no princípio. Ele nos remete ao início de todas as coisas, ao livro de Gênesis, e diz no princípio. É como se ele estivesse dizendo, lembra lá em Gênesis, lembra no começo de tudo que foi apresentado, que Deus criou tudo. Então, naquele princípio não tinha uma palavra que criou tudo. O versículo 3 de Gênesis vai dizer que e disse Deus, haja, e a criação começa com o haja, com o verbo. Ele sabe esse verbo que tudo criou e sem o qual nada do que foi criado teria sido criado, nada do que foi feito teria sido feito. João está dizendo, sabe esse verbo? Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele pula toda essa genealogia que, como eu falei, tem sua utilidade, de Adão até Eva, aliás, de Adão até Maria, de Adão até José, tem sua utilidade, até para a nossa questão da fé racional, né? Para a gente entender, para a gente ver a beleza desse desenho ao longo da história, ele tem uma importância muito grande. Mas ele pula tudo isso e vai direto ao que interessa, o que mais interessa, aliás. Ele diz, sabe, esse Deus que está antes do haja e, portanto, antes de todos, da primeira criação e, portanto, antes do próprio Adão, antes do ser humano, antes de Eva. Então, ele se fez carne, ele pula tudo já e habitou entre nós. Ele apresenta, então, Jesus como essa palavra que tudo cria, como esse que deu origem e viabilizou toda a existência, inclusive do ser humano. E apresenta Jesus também como a luz que foi rejeitada pelos seres humanos. Tendo, portanto, essa ideia, essa ênfase, esse alerta de que a humanidade está no breu, está em trevas, como há um trecho na palavra de Deus que diz que nós vivemos o império das trevas. Por quê? Porque nós não rejeitamos a luz quando dissemos eu vou assumir o controle da minha própria existência, discernindo eu mesmo o que é bem e o que é mal. A humanidade, então, mergulha em densas trevas. Mas aquele haja que criou todas as coisas, aquela palavra criadora que criou todas as coisas, quando tudo era sem forma, vazia e um tremendo escuro, um tremendo breu no mundo físico, esse haja, se faz carne e habita entre nós para permitir que a sua luz habitasse os homens, a sua verdade pudesse voltar a nos acessar, a estar à nossa disposição novamente. Então, assim, sou apaixonado já desde a maneira como João começa apresentando, então,
o seu evangelho, os acontecimentos aí dessas boas novas da presença de Jesus aqui na terra dos anos em que aqui viveu. E aí eu tenho também um particular, dentro do livro de João, um particular valor, dou um particular valor ainda especial a esses últimos capítulos aqui, quando João gasta alguns capítulos falando sobre as últimas coisas que Jesus falou, porque eu tenho a sensação de que as pessoas, quando elas sabem que estão para partir, elas não jogam conversa fora. Eu tenho a impressão que, pelo menos as pessoas minimamente sensatas, elas vão ter muito mais cuidado com aquilo que dizem e vão procurar muito mais dizer coisas importantes para as pessoas que elas amam. É assim que eu acho que seria comigo, ou que será comigo, quando eu tiver a notícia, eu tiver a sensação de que eu estou para partir. Eu vou procurar muito mais o que dizer, para quem dizer, querendo deixar alguma contribuição ou uma contribuição maior final. E é o que está acontecendo aqui. Jesus vem dizendo coisas importantíssimas sobre a essência da estada dele aqui na Terra. E o capítulo 14, que eu acho que é o que a gente terminou há algumas semanas, no versículo 30, ele justamente diz assim: de agora em diante eu não falarei muito com vocês. Ele está falando, e de repente a sensação de, nossa, está chegando a hora. Meu momento está chegando. Eu ainda tinha muita coisa para falar. Ele diz: olha, eu não vou poder falar muito mais convosco, porque o governante desse mundo vem e ele nada tem comigo. Mas para que o mundo entenda que eu amo o Pai e como o meu Pai me ordenou, assim eu faço. Levantai-vos e partamos daqui. O que ele está dizendo? O inimigo está vindo. Eu ainda tinha muito para falar com vocês e não vai dar para falar muita coisa. Mas tem um pouco que eu ainda vou falar. Mas vamos sair daqui, que eu vou falar num outro lugar aqui. Vamos para um lugar que a gente tem a garantia de, pelo menos, eu terminar de dizer algo que eu ainda quero dizer, apesar que já não vai ser mais muita coisa. E ele mesmo diz, mais para frente, ele vai dizer: eu tenho muitas outras coisas que eu queria dizer para vocês, mas vocês não entenderiam agora, mas o advogado, o consolador, o ajudador que eu vou enviar para vocês, administrar no coração de vocês e na mente de vocês, tudo isso que eu queria dizer, mas que agora vocês não vão conseguir entender. Mas quando ele ministrar dentro de vocês, vocês vão entender que coisa maravilhosa. E aí, então, ele começa o capítulo 15 aqui, versículo 1, começa justamente, então, desse pouco que ele ainda tinha para dizer e que, portanto, dá tanta importância, certamente, diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o vinicultor. Meu pai é quem cuida dessa videira. Se ele diz que ele é a videira verdadeira, significa que existe a videira falsa. Portanto, videira não é, mas que se passa por videira. Isso deve abrir os nossos olhos. Isso deve gerar um temor na gente. O fato de a gente olhar no versículo 1 e dizer assim: existe uma videira verdadeira? Então tem uma videira falsa. E se eu estiver ligado à videira falsa? Se eu estiver pensando que estou ligado à verdadeira videira e não estiver? Como a gente tem dito, o papel da religião, e é o nome religare, dá essa ideia, a palavra religião tem essa origem dela é religare, então essa ideia de religar com Deus, religar com o transcendente, numa relação que se havia perdido. E se a religião onde eu estiver inserido estiver me ligando numa videira que não é a verdadeira? E se a teologia, a interpretação que a religião que eu faço parte desde a infância, talvez, desde os meus antepassados,
E se essa interpretação da Escritura que eles tiverem feita estiverem fazendo e me transmitindo, não for uma interpretação sã, pura, correta, saudável, imaculada, o fato de existir uma videira que não é verdadeira deve me fazer pensar. Porque Paulo, já nesses tempos aqui, nos advertia de que já existiam e de que iriam surgir muitos mais falsos profetas. Muitas pessoas apresentando, como já na época se apresentava, uma falsa doutrina. Uma doutrina insana em contraposição à sã doutrina que Paulo dizia que era aquela que ele apresentava nas suas cartas e nos seus encontros, nas suas pregações. Eu preciso necessariamente, eu preciso ter a coragem de parar e de dizer, e se? E se a igreja onde eu faço parte, por alguma razão, estiver com uma interpretação equivocada em alguma questão essencial? Porque as interpretações da Escritura, a gente pode dividi-la aí, basicamente, eu costumo dividir em 3 níveis: o que é essencial, o que é dogma. O que é essencial não dá para fugir, diz aqui respeito àquilo que, se é um ensino errado e eu sigo aquele ensino errado, a minha salvação está em jogo. É a interpretação no nível da identidade, o que me identifica como, de fato, membro do corpo de Cristo. É basilar, a base de toda o restante da interpretação e da minha relação. Eu tenho uma interpretação também no nível, que é o nível doutrinário, que são de ensinos bíblicos, e que pode conter um equívoco para lá, um equívoco para lá, mas que terá algum prejuízo, certamente. Mas não vai comprometer o fato de eu seguir aqui um ensino errado, não vai comprometer o meu pertencimento a esse corpo de Cristo, o que é essencial, que são poucas as coisas, inclusive, que estão nesse nível de essencialidade da interpretação. E, para além disso, estão ainda interpretações ali que dizem respeito apenas a costumes, a coisas de época, né? A cultura e etc., e que a interpretação, às vezes, que se faz e que se traz também, muitas vezes, então, regras nas igrejas, nas religiões, mas muito mais nesse outro nível de costume, que aí é que teria ainda uma relevância ainda menor. Mas no nível da essencialidade, da identidade, do que identifica uma pessoa de fato como pertencente a essa videira verdadeira, nesse nível você não pode ter equívoco de interpretação, sob pena de você justamente empurrar com a sua interpretação, a religião empurrar a pessoa para o lado inverso. E tem muita interpretação nesse nível acontecendo. E outra pergunta que eu preciso me fazer é, tudo bem, a interpretação que a igreja onde eu estou é uma interpretação que está correta, legal. Eu acredito que seja, faz muito sentido, eu estou estudando com sinceridade, pedindo ao Espírito que me ajude. Atento para o meu coração enganoso, que quer versões mentirosas a respeito desse ensino. E me parece realmente que é por aí a minha fé racional, né, está dizendo isso. Mas será que eu estou, de fato, praticando aquilo que está sendo ensinado, então, essa sã doutrina que é ensinada na minha religião?
como está a minha prática religiosa, né? Então, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o vinicultor. Porque se eu estiver numa religião que não esteja me apresentando aqui um relacionamento, me apontando para essa videira verdadeira, para que eu tenha vida nela, eu vou precisar de, ou eu terei que deixá-la, ou eu terei que me levantar, é a primeira opção, até penso eu, desde que a pessoa tenha condições. Ela terá que se levantar como uma voz da verdade, terá que se levantar naquele meio ali como um contraponto daquilo que supostamente equivocado está se apresentando, para tentar ajudar os seus irmãos e não apenas abandoná-los. Até que suporte ou até que seja expulso dali. Foi o que aconteceu com Jesus, foi o que aconteceu com os discípulos. Eles participavam na sinagoga enquanto lhes era franqueada a presença. Mas a interpretação que ele fazia da Escritura era interpretação diferente da que os líderes religiosos faziam. Até um certo ponto, deixavam que eles abrissem os livros e interpretassem e pregassem para o povo. Mas quando viram que essa interpretação não era interessante para os propósitos daqueles líderes, eles os expulsaram e não deixaram mais que eles ali permanecessem. Então, essa é a primeira opção para quem tiver condições de fazer isso, tiver conhecimento suficiente, o ideal é que todos nós tivéssemos, para não abandonar os nossos irmãos, mas para fazer esse contraponto, respeitoso, amoroso, no que diz respeito a questões essenciais. Mas se não consegue, não tem por que estar no ambiente onde está sendo ensinado algo que não é verdade, a doutrina ensinada não é a doutrina sã. E a orientação realmente de Paulo é que nós deixemos esse ambiente e partamos realmente para a sã doutrina. Nunca abandonar o evangelho. Abandonar o evangelho não é uma opção. Abandonar Deus não é uma opção. Por causa de falhas na religião, na religiosidade, no ensino, nisso, daquilo, esse é o grande cuidado que se tem que ter. Eu reconheço a dificuldade, às vezes, da gente encontrar um lugar onde a gente sinta que o evangelho mais próximo do puro está sendo pregado, que há sinceridade ali dos seus líderes com relação aos propósitos. E eu me ressinto que uma vez, inclusive, procurando um lugar desses, sentindo falta, eu fiz contato com um cantor muito famoso e gospel, e que eu gostava das músicas dele, via muita essência do evangelho nas músicas dele, e eu no Instagram, no privado ali dele, eu pedi para ele, fulano, cara, você conhece bem as igrejas aí, os pastores, você canta nos lugares, você tem alguns pastores amigos. Aqui em Brasília, você tem algum lugar que você indicaria assim, que está mais próximo ali? Porque é difícil você ir um por um testando, né? Porque leva tempo isso. E a resposta dele foi muito decepcionante, por isso eu não digo o nome dele. É uma pessoa que eu admirava tanto e diminuiu muito a minha admiração. Ele falou, olha, eu até tenho, mas desculpa, eu não posso te indicar porque ficaria chato para mim, né? Eu estava clamando por um lugar onde eu pudesse ter acesso à palavra de Deus, mais pura possível, onde eu pudesse louvá-lo com sinceridade, crescer num ambiente espiritual e que pudesse surtir efeito e mudar minha vida como Deus espera. Ele disse que conhece alguns lugares que poderia me indicar, mas não indicaria para não ter problema com os outros pastores que não receberam a indicação. Ele ia ficar mal na fita. Então, dane-se o Emer, né? Dane-se o principal, que é o evangelho. Dane-se o principal, que é o restabelecimento da comunhão. Eu tenho... E olha que é um dos cantores que nunca apareceu, e é o que eu continuo vendo, mas ele agiu como... que não tem o ministério como um negócio. Mas ele agiu como? Porque os negócios dele iam mal, vão começar a ir mal se ele começar a indicar uma igreja ou duas em detrimento de todas as outras onde ele prega e onde as pessoas cantam as músicas dele.
Aquilo foi muito, muito, muito decepcionante para mim. Mas fato é, abandonar o evangelho não tem chance. Não é uma opção. É como quando Jesus chega para os discípulos, depois que a multidão o havia deixado por causa daquele discurso duro sobre comer minha carne, beber do meu sangue, e eles começaram a sair dizendo, nossa, que discurso duro, pesado, difícil de engolir. Não gostei, vou embora daqui. E veja que não tem a ver com gostar, pelo contrário. Quanto menos a gente gosta da mensagem, tanto mais chance, não significa que, mas tanto mais chance de ali, de fato, o evangelho, a sã doutrina está sendo pregada. Ela costuma incomodar. Tanto que Jesus falou que a porta e a estrada que conduzem à salvação são estreitos e poucos os que querem trilhar por ele. Então, quando as pessoas não estão gostando da pregação, está incomodando, está suando dura, está chocando, está incomodando, há um indício, não significa que, mas há um indício, forte indício, de que seja evangelho, seja sã doutrina. De fato, Jesus, então, pregando, multidão, todo mundo vem, está sendo curado, discurso do amor, do não sei o que, de repente eles olham, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando soou duro o discurso, ele disse, ai, que discurso duro, vamos embora daqui, vamos, eu vou também, vamos embora, vai, deixa ele aí. Como a gente se engana com as pessoas, hein? De repente só sobraram ali os apóstolos ali, Jesus olha para eles, seus discípulos mais próximos. E vocês não vão também, não? Se for depender de eu mudar a interpretação sobre o evangelho, Jesus está dizendo, pode ir vocês também. E Pedro dá essa resposta, que é a resposta que nós precisamos dar todo o tempo para nós mesmos em relação ao evangelho. Para onde? Se só tu tens o caminho de vida. O que Pedro está dizendo nessa resposta dele é, não tem outro caminho. Não existe um plano B. Se tivesse, eu podia até pensar na possibilidade de realmente te deixar ir, mas não existe. Existe o caminho e o não caminho, a luz e as trevas, a vida e a morte. Não tem uma segunda vida, não tem um segundo caminho. É o caminho e fora do caminho. Então não é por decepção com a religião, com a religiosidade, com o pastor, com o padre, com o líder, com não sei quem, que agora eu vou abandonar então Deus e Jesus. Peraí. Eles têm o papel de religar, não estão conseguindo, não está rolando para você. Então o que você tem que fazer? Buscar o caminho. Buscar que em outro lugar você possa se reconectar a esse caminho, mas não desistir do caminho, abandonar o caminho, desistir de Deus. Mas que precisamos sim fazer esse discernimento, nós precisamos. E sobre os nossos líderes religiosos, Jesus mandou que o fizéssemos. O mesmo Jesus que diz para não julgarmos uns aos outros, para não sermos julgados, o mesmo Jesus disse a respeito dos nossos líderes, ele diz, olha, pelo fruto vocês vão conhecer a árvore. Jesus está dizendo, você quer saber se o seu pastor, o seu padre, está ligado à videira, o seu líder, seu guia, e, portanto, ele está te conduzindo no caminho certo? Você quer saber? Jesus disse assim, não precisa nem da teologia dele, você fazer uma análise profunda da teologia dele, que talvez você não tenha condições. Dá uma olhada bem de perto na vida dele. Ah, não, mas se for assim, não sobra um. Não, aí vai falar com Jesus, porque foi ele que falou isso. É pelo fruto que vocês conhecem a árvore, porque Jesus disse, não pode jorrar um
fruto bom de uma árvore má. E uma árvore má e uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Quer saber se ele está ligado com a verdadeira videira? Olha para os frutos dele. Emerson, você está dizendo então que se o meu pastor, meu padre, meu líder cometer um erro, se tiver algum equívoco, alguma fragilidade na vida dele, então ele não está ligado a Jesus e, portanto, eu tenho que sair de lá? O versículo 2 vai dar um pouco mais desse detalhamento para a gente fazer esse discernimento. Ele diz, todo ramo que em mim não produza fruto, ele o cortará. Primeira parte. Está falando da gente, mas eu só estou... A ideia era trazer para a gente, mas como eu desvirtuei aqui, né? E estou acabando que, sem ter pensado nisso, estou pensando nessa questão de onde nós estamos, os nossos líderes, e essa análise que a gente tem que fazer, sim, e ver pela vida dele, o fruto dele, se ele está ligado ou não. E Jesus mandou a gente ter esse cuidado com eles. A gente pode estar seguindo alguém que já foi cortado. Ele diz, olha, todo ramo que em mim não produz fruto, ele o cortará. Talvez o meu pastor, meu padre, meu guia, talvez já tenha sido cortado por não produzir fruto. Mas ele corta todo mundo que erra, todo mundo que não atingiu o nível da perfeição esperado supostamente esperado, pelo menos enquanto ideal, sim, enquanto referencial do Evangelho, a estatura de Cristo. A resposta na segunda parte do versículo 12. Mas o que produza fruto, podará, para que produza muito fruto. Você tem a produção do fruto e você tem muito fruto. Você tem quem produz fruto e quem produz mais ainda. Se tem quem produz mais ainda, significa que o fruto, você tem gradações em relação ao fruto. Você cresce mesmo na questão de dar fruto. Isso está falando justamente de equívocos. Está falando de falhas, de erros pontuais, que já foram colocados sobre a cruz de Cristo, mas que não chegaram no nível da iniquidade, que é aquela prática reiterada. Não é um pecado de estimação, que ele diga, não, isso aqui eu não vou largar, ou aquele pecadinho de nada que não faz mal nenhum, diz, isso aqui é tão pequenininho, deixa isso aqui, vai. Enquanto eu, você e os nossos líderes espirituais, enquanto eles não tiverem abraçado esse pecado, mas, pelo contrário, em incorrendo, se arrependem profundamente deles, reparam, sendo possível, e necessariamente fazem uma meia-volta no sentido oposto em relação àquele erro praticado, ele não é cortado, ele é podado. Ele não é arrancado da videira, ele é podado, dói, quando a poda dói, está cortando algumas coisas ali, mas está cortando o mal. A poda é você cortar o mal. A poda é você cortar o fruto ruim. É você cortar uma extensão ali que vai produzir um fruto ruim, ou que vai sugar as energias da árvore, que vai atrapalhar que o fruto aconteça, você vem e faz a poda. E a poda dói, um processo de arrependimento, um processo de quebrantamento. Nossa, que homem terrível que eu sou, que mulher terrível que eu sou. Ainda bem que eu conto com a tua graça e misericórdia, Jesus, não desista de mim. Eu vou continuar aqui, eu não arredo o meu pé, não tem outro caminho, mas me ajuda, eu estou tentando. Mas em mim não há virtude para isso, eu preciso do Senhor, vamos comigo, e etc, etc, etc. Porque se cometemos o equívoco de for para buscar quem é perfeito, realmente não vai ter, eu e você vamos ser os primeiros, eu particularmente, a ser cortado e acabou e não está ligado à vida. Você nunca vai conhecer o seu líder se você não estiver perto dele.
se você não tem convivência com ele no dia a dia, se vocês não se encontram, se você não vai na casa dele, ele não vai na sua casa. Como diz meu pai, se vocês não comem 1 quilo de sal junto. Porque 1 quilo de sal você não come numa sentada, você tem que ir comendo aos poucos. Você tem que ter vários encontros para conseguir comer 1 quilo de sal. Se você não se encontra com seu pastor, com seu padre, com seu líder de célula, com seu líder ali, que está trabalhando com você mais próximo ali na estrutura religiosa sua, você nunca vai saber. Porque a coisa mais fácil do mundo é, num certo nível, você enganar e maquiar fruto. Isso, inclusive, é um episódio que Jesus vem chegando e tinha uma árvore lá que dava a ideia, acho que era de figo, que teria figos, e aí eles vão lá e chegaram lá, não era a folha que parecia figo, mas não era. E ele amaldiçoou ela e ela, quando voltaram, ela já estava seca, completamente morta. Ele amaldiçoou. Uma explicação que eu gostei disso é que não é porque ela não deu fruto, porque não era a época mesmo daquele fruto. Ele amaldiçoou porque ela aparentava estar dando fruto. Então, assim, a aparência de fruto é a coisa mais fácil que tem no mundo, quando você está a uma certa distância. Você não consegue, é com os de dentro de casa, é com o marido, é com a esposa, com o filho, é com o pai, com a mãe, com o vizinho ali, dependendo do nível de proximidade, com o pessoal do trabalho. Aí você não consegue. Uma galera de uma célula em que tem convivência mesmo ao longo da semana, se encontrando, como diz ali no Atos, de casa em casa, né? Reunia na igreja, de casa em casa, um na casa do outro. Aí você conhece. Senão, a fachada é a coisa mais fácil do mundo e a aparência de fruto é a coisa mais fácil do mundo. Aí eu e você podemos enganar quem a gente quiser enquanto discipulados, enquanto discípulos, e os nossos mestres vão poder enganar a gente o quanto quiserem também. E quem é que ganha com isso? Quem é que ganha com esse tipo de relação? Só meu coração enganoso, né? Para ele vai ser ótimo. Porque eu vou poder continuar me enganando, faço parte de uma estrutura religiosa, estou morno, me sinto quente, tenho os meus problemas aqui, mas ninguém precisa saber. Não tem ninguém perto o suficiente para perceber que eu tenho esses problemas que precisam ser tratados e que não estão sendo. Por outro lado, também, aquele que está me acompanhando, meu guia, meu líder, meu pastor, seja o nome que se deu, o padre, ele também está longe o suficiente para eu não saber. E um finge do lado, um finge do outro e está tudo bem. Para quem? Para o meu coração enganoso. Por que é bom para o meu coração enganoso? Porque ele quer que eu continue dominado pela minha carne, portanto, que a salvação não aconteça para mim. E é muito, 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 muito importante a gente saber e se atentar ao fato de que quando a gente é cortado, o coração enganoso da gente tende a fazer a gente não perceber. E isso é trágico. É trágico para mim. Eu já não estarei mais ligado, mas agindo como se tivesse, como se vida tivesse em mim. Eu imito algumas coisas que são próprias de quem está vivo, próprias de quem tem vida e está ligado à videira, mas de fato eu não estou. A imitação é uma das artimanhas do vinicultor da videira falsa de Satanás.
Ele é o pai da mentira e, portanto, enganar é com ele mesmo. Ilusionismo é com ele mesmo. Magia é com ele mesmo. E nós vemos isso desde a sombra, desde a maquete, quando, por exemplo, Arão, com aquela vara, com o cajado, que é o primeiro milagre ali que ele ia fazer para chamar a atenção de Faraó, o seu cajado, ele coloca o cajado no chão e o cajado vira uma cobra. Os magos, os mágicos lá do Faraó, pegaram os cajados deles, colocaram no chão, virou cobra também. Usando analogia aqui, fruto por fruto. Só que a diferença é que a cobra, então, gerada a partir do cajado de Arão, comeu as demais cobras todas, engoliu-as. Acabou com aquela mentira, com aquela ilusão que tinha sido projetada ali por eles. Ou com aquela imitação do milagre que tinha sido feito, para a gente fazer chamar assim como uma analogia a gente aqui. Essa imitação acontece nos dons e acontece também aqui, no fruto. São duas coisas que o Espírito Santo produz, né? Ele produz dons, a gente vai meditar um pouco mais nisso, e produz o fruto, que é o principal. Ele gera fruto e dons. O principal e indispensável é fruto. Sem dom a gente vive, você pode estar vivo sem dom, mas sem fruto não. Então até mesmo ele imita os dons, mas até mesmo o fruto, como o pai da mentira, ele pode fazer a gente imitar. E a gente vai se enganando. A gente aprendeu a imitar. A gente aprendeu o estereótipo de cristão, estereótipo de crente, estereótipo de católico. E a gente põe a Biblinha debaixo do braço ali, sabe? Cumprimenta com a paz de Cristo, a paz do Senhor, e você já foi cortado, porque você já abandonou o processo de santificação. Você já fez calar para você a voz do Espírito, já se cauterizou relativamente à sensibilidade gerada pelo Espírito Santo quanto ao pecado, mas continua aí no meio, está morto, está sentado à mesa comendo com todos os outros, com o pessoal da comunhão. E é exatamente por isso que Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos as pessoas, em teu nome nós nos assentamos à tua mesa e comemos na mesa da comunhão. E ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Por quê? Foi cortado. Mas eles não perceberam. Por isso esse clamor e esse surdo, Senhor, Senhor, não estou entendendo nada. Sim, não está entendendo nada, porque seu coração enganou, você pediu para ser enganado a vida toda e é por isso que você não está entendendo, amigão. A verdade é que agora você está entendendo. Você não entendeu a vida toda por opção do seu coração enganoso, enquanto estava bom ser enganado para a sua carne, porque bom nunca é. Só é bom para a carne. Não sabe o que é bom de verdade para a gente. Cortado. Todo ramo que em mim não produza fruto, ele corta. Como que um versículo desse, dito por Jesus, não vai gerar temor em mim? Como que eu posso ler esse versículo, passar por ele, que a gente está aqui no primeiro versículo e no segundo, e até o versículo 1,5, ele já disse que existe uma videira falsa e que existe uma videira e que existem pessoas que são cortadas por não produzirem fruto. Como que isso não gera temor em mim? Como é que isso não faz eu dizer assim, para tudo, para tudo, para tudo? Será que eu estou ligado na videira verdadeira? Será que a minha igreja está me ajudando nessa ligação da videira verdadeira ou na falsa? Será que está me ligando verdadeiramente a Jesus ou será que está me afastando mais dele? Ei, peraí, será que eu ainda estou ligado? Será que meu líder está ligado? Meu pastor, meu guia está ligado ainda ou será que já foi cortado? Não, ele não pode julgar. Deus diz que é para julgar pelo fruto.
Foi Jesus quem disse isso. Eu vou usar um exemplo aqui que pode parecer uma crítica em algum nível, talvez seja, mas não no nível de desrespeito à autoridade espetacular que foi e é Moisés. Ainda é, porque Moisés está vivo com Cristo Jesus. Tá? Tem um episódio muito interessante. Moisés não foi cortado. Já vou logo dizendo que eu estou falando aqui não tem a ver com isso, só quero usar essa analogia. Quando o povo chega aos pés do monte, e Deus aparece ali no monte, quando ele ia entregar as leis para o povo, a presença de Deus ali gerava trovões no monte, raios, relâmpago, um monte de coisa ali. O povo ficou apavorado e caiu de medo e clamando, chorando ali no chão, tudo pavor, por causa da presença de Deus ali simbolizada por aqueles fenômenos da natureza. Pavor tomou conta do povo. E eles viraram para Moisés e disseram: Moisés, nós não temos a menor condição de subir, sobe você. Vai lá, ouve de Deus quais são as orientações, e quando você descer, diz tudo para a gente, nós vamos seguir tudo bonitinho, mas nós não temos condições de nós mesmos ouvirmos a vontade de Deus, porque a gente teria que se expor a essa presença dele insuportável para a gente. Nós não temos estrutura para isso. E Moisés vai. Quando Moisés vem, Moisés tinha um véu que cobria o seu rosto. Por que ele teve que colocar? Porque não, primeiro ele chega, então, e aí o povo não conseguia olhar para Moisés, porque o rosto do Moisés brilhava como a luz do sol. Você não consegue ficar olhando para o sol. E era a mesma coisa que acontecia com Moisés, que eles olhavam para o rosto de Moisés e brilhava tanto por causa da presença de Deus, ligado à videira verdadeira, exposto à videira verdadeira há muito tempo e num nível de uma intensidade muito grande que Deus permitiu aqui para ele. Intensidade essa a qual todos nós, louvado seja Deus, um dia seremos expostos para sempre. E ele, então, exposto a essa presença, quando ele volta, o rosto dele estava brilhando como o sol. É como o sol e a lua, então você tem a lua, o sol projeta a luz da lua, que não tem luz própria, por isso ela olha, você olha, nossa, tão brilhosa, mas ela não tem luz própria, é a luz do sol. É como também a luz de Deus, que em Apocalipse é também representado como o sol, brilhando tanto na vida de Moisés, a ponto de que esse reflexo era insuportável e parecia estar olhando para o próprio sol. E aí, então, para solucionar isso, quando o pessoal vinha para conversar com Moisés, Moisés colocava um véu, cobria a cabeça com um véu, para que as pessoas conseguissem conversar com Moisés. Tamanha presença de Deus nele, mesmo Deus cuja presença era insuportável e irresistível para o corpo humano, para o olhar humano, agora essa presença ainda em Deus, por conta da exposição muito grande, também acontecia e ele colocava o véu. Só que há um texto que diz que esse brilho ele foi se esvaindo, porque essa presença, aquele nível de exposição, repito, Moisés não foi cortado, não é o caso, só estou usando como exemplo, mas aquele nível de exposição deixou de acontecer. Então, naturalmente, aquela luz que era causada por aquela exposição naquele nível, ela foi se esvaindo. A ponto de que o rosto de Moisés não brilhava mais. Tem um texto na Bíblia que faz essa menção. Eu amo a Bíblia, porque ela diz isso tudo, ela não tem necessidade de esconder nada sobre ninguém. É muito lindo isso. Mas Moisés continuava usando o véu, mesmo que não brilhasse mais, não precisasse mais daquilo. A gente vê religiosidade nisso aqui. Como a nossa tendência de querer continuar mantendo uma aparência de uma espiritualidade talvez muito maior do que naquele momento a gente está. Isso é um perigo para os dois lados. É um perigo para quem ministra e é um perigo para quem é ministrado. Por que eu estou dizendo isso? Repito, Moisés não foi cortado, mas a gente pode estar sendo ministrado por alguém, já foi até cortado, mas continua colocando o véu da religiosidade. Tem uma fala de caridade, afável,
muito conteúdo bíblico, etc. Mas às vezes não tem mais, às vezes a pessoa já foi cortada. E ela às vezes tem conteúdo para passar, mas não tem vida, não tem espírito para transmitir. E às vezes isso acontece conosco também, discípulos, servos. Às vezes acontece com a gente. Às vezes já foi cortado, mas a gente continua usando o véu da religiosidade. Banca de que é? Não sendo. Morno. Morno não é quem está quente, é quem pensa que está quente. Porque não existe morno, só existe quente ou frio. É quem está na presença de Deus ou quem está na ausência de Deus. É quem está na luz ou quem está nas trevas. Não existe meio termo morno. Quando Jesus diz em Apocalipse que existe o morno, ele está falando de alguém que é frio, mas pensa que está quente. É esse que já foi cortado. Mas não percebe porque está no meio, porque está com o véu, porque tem sinais, imitações de fruto. Eu aprendi como é que o crente tem que fazer, como é que o católico tem que fazer, como é que o cristão tem que fazer, porque a Bíblia ensina que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Só em casa que eu não dou conta de manter essa fachada. É 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Aí ninguém consegue. Ninguém consegue. Por isso a pessoa diz, não, eu só em casa que eu não dou conta, mas eu estou indo, eu estou crescendo, eu estou indo. Então, é justamente, casa é o principal laboratório para você se conhecer. Está evoluindo ou não é se é perfeito, mas se você está crescendo, se você está matando a sua carne, se você percebe ao longo do tempo que você não está agindo como você agiria, porque as coisas dentro de você estão mudando, e não porque você está imitando alguma coisa, e mesmo que imitar, como falei, a gente não consegue todo o tempo. Mas então, como saber, que era a nossa questão na semana passada, levantada pelo Pedro, como saber? Se eu estou enganado pelo meu coração, enganoso, ou se de fato eu estou vivendo em comunhão com Deus, eu faço parte da sua igreja, eu estou mesmo salvo pelo fruto. Sempre Jesus disse que é pelo fruto. No capítulo 13, nós tínhamos visto também, versículo 31, a gente passou por aqui. Versículo 34. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Da maneira que eu vos amei, também vós amareis uns aos outros. Versículo 35. Nisto o quê? No amor de vocês uns pelos outros. Nisto, ou seja, no amor de vocês uns pelos outros, da mesma maneira que eu vos amei, que foi entregando a própria vida por vocês, todos saberão que vocês são meus discípulos. Caso tiverdes amor uns pelos outros. É no amor uns pelos outros. Esse é o fruto que disse eu sou discípulo ou não de Jesus. Esse é o fruto que disse o meu pastor, meu padre, meu líder, meu guia, meu líder de célula, meu não sei o quê, se ele é de fato um discípulo de Jesus. É o amor dele, é o meu amor pelas pessoas, pelos uns, pelos outros. Amor pelos outros. Amor.
pelos outros, não é amor por alguns. Por isso que não dá para tirar das jogadas de casa. E pelo contrário, se é próximo, óbvio, lógico e natural que isso começa no próximo, mais próximo. Ah, mas eu quase não estou amando aqui o meu filho, minha filha, a pessoa aqui de casa eu estou muito ausente, mas eu estou tão presente no pessoal lá na África que está precisando, eu estou todo mês chegando junto. Eu não estou falando sobre não chegar junto. Estou dizendo que a sua ausência no seu próximo, na vida do próximo mais próximo, diz que você não está amando um outro que é bem aqui, está na sua cara, está na cara do gol. Diria como Jesus, faça aquelas coisas sem omitir estas. Sempre, meus irmãos, minhas irmãs, sempre, sempre. Eu estou dizendo meus irmãos, minhas irmãs, porque embora nós só tenhamos aqui 2 irmãs, mas o pessoal pediu, teve uma pessoa que pediu para eu gravar, que não ia poder estar com a gente, aí vai servir para ele e para outros que queiram que não vieram, tá bom? Não percam isso de mente. Sempre que falar em amor na Bíblia, sobre esse mandamento do amor, você tem que ter 2 textos em mente sempre. Quando falar em amor ou fruto, porque são a mesma coisa, como a gente vai ver. Eu estou caminhando para a gente terminar aqui por hoje. O primeiro texto que você tem que ter em mente é 1 Coríntios 13. Porque muita gente cai nesse equívoco, porque não se atenta para isso aqui que o apóstolo Paulo trouxe para a gente na carta aos Coríntios. Eu gosto sempre de contextualizar. Ele começa no capítulo 12, falando sobre os dons do Espírito. Fala que é a distribuição de dons, que tem dom de cura, dom de milagres, o dom de caridade, o dom de pregar, o dom de evangelizar. Tem um monte de dom que ele vai descrever ali. Dom, que vem do Espírito. Como eu falei, o Espírito ele nos disponibiliza bons e frutos produz em nós. E ele justamente diz, olha, busquem com zelo, ele termina dizendo, olha, 31 do capítulo 12, ele diz, mas se desejais com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho sob modo excelente. Então, ele fala que a gente tem que buscar e buscar com zelo, só que ele termina essa coisa que a gente, cara, dom, sabe o que é dom? Lá tem dom de profecia, dom de revelar mistério, que alguém sonha e você vai lá e diz assim, a pessoa conta um sonho e você diz, olha, esse sonho seu é isso, isso, isso. Cara, que coisa extraordinária, isso é dom de Deus. Deus dá esse dom, que eu quero dizer. Nem todo mundo que faz isso é dom de Deus. Pode ser imitação, como eu falei. Mas Deus dá esse dom. Se eu chegar para alguém, assim, eu tiver o dom de chegar e dizer assim, fulano, Deus está dizendo que aconteceu isso, isso, isso com você, e que aconteceu isso por causa disso, disso, disso. Nossa, cara, que coisa extraordinária. Paulo diz, isso existe. Vocês devem buscar os melhores dons. Busca, pede para Deus, aí vai dar. Só que ele termina dizendo, mas se desejais com zelo os melhores dons, ele diz, eu passo a mostrar para vocês agora um caminho sobremodo excelente. Vocês já buscam com zelo esses dons que são realmente muito bons e tem que buscar, mas eu vou mostrar agora para vocês um outro caminho que também é o caminho do Espírito, outra faceta do que o Espírito produz para além do dom, e ele chama isso de caminho ainda mais excelente. Eu gosto da expressão mais tradicional que diz sobremodo excelente. Ele diz, eis que eu passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. Aí é o que começa aqui para a gente o capítulo 13. Se eu falasse todos os idiomas humanos e angélicos, que um dos dons que ele fala é o dom de línguas, da língua dos anjos, mas não tivesse amor, seria bronze que soa ou símbolo que retine.
Amor. João 13:35. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, caso tiverdes amor uns pelos outros. Sem amor, você pode ter todo o dom do mundo, usar esses dons a favor das pessoas, mas se você o faz por qualquer motivação que seja que não for amor, ele diz, você só vai fazer barulho. Não vai ter nenhuma utilidade para você. Seria bronze que ressoa, o símbolo que retine. Se tivesse profecia e compreendesse todos os mistérios, o dom de compreender os mistérios, e todo o conhecimento, e tivesse toda a fé, a ponto de trasladar a montanha, disser para ela, montanha, passa daqui para cá e a montanha passar. Se não tiver amor em mim, nada serei. Para mim não vai ter proveito. Qualquer dom, por mais extraordinário que ele seja, e que seja praticado em benefício de alguém. Para mim, não vai valer nada se eu não fiz isso por amor. Então, por isso que toda vez que a gente vai falar de fruto, de amor, vocês não podem perder isso de mente. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é diamante. Embora o diamante brilhe e o ouro reluza. Você não pode, então, entender que a pessoa está, de fato, praticando, que ela está produzindo fruto e, portanto, está ligada a Jesus pelo só fato de ela estar praticando obras de caridade. O versículo seguinte, inclusive, vai dizer, 3 vai dizer, e se eu desse tudo o que eu possuo para que os pobres comam, e se entregasse meu próprio corpo a ser queimado vivo em favor de alguém, mas se não tivesse amor, em nada me aproveitaria. Então, vai ter situações e práticas e ações e atitudes que parecem fruto do amor, parecem fruto da videira verdadeira, mas são imitações, são coincidências. A minha motivação é outra, não é o amor. Às vezes o que me motiva é exatamente o meu ego inflado, que eu quero receber o aplauso e o elogio das pessoas, eu quero, depois que eu morrer, ter uma placa, ter uma estátua, um busto, no Emeico, dizendo o que eu fiz, que eu vendi tudo e dei para todo mundo, dei para os pobres poderem comer. Ele era muito rico, milionário, e ele foi lá e fez bilionário e vendeu. Pode não ser amor, pode não ter sido amor. Só quem vai saber se é amor é Deus. Porque ele conhece aqui dentro, por isso ele diz para não julgarmos uns aos outros. Mas então você está se contradizendo, você acabou de dizer que Jesus disse que é para a gente julgar os líderes e saber que... Aí é o inverso. Eu julgo pela negação. Se a prática dele é uma prática que não é condizente, porque o fruto não é fruto próprio do amor, eu já sei que não é. Que ele não está ligado à videira. Vírgula, tem a questão do vacilo, do erro, do pecado, que todos nós somos perdoados. A questão é se a pessoa está no caminho ali, né? Já falamos sobre isso. Mas então é pela negação, é pelo inverso, é pela ausência do fruto é que você diz, não está legal. Se está faltando fruto nessa área aqui, e eu não estou vendo realmente arrependimento, não tem intenção pelo jeito aqui de mudar isso, então não está ligado. O fato contrário de estar produzindo frutos realmente que evidenciem, aí eu vou, claro, presumindo a boa-fé, eu vou presumir que ele não está fazendo para enganar. E aí, claro, então eu vou continuar sem saber, só Deus aqui naquele dia vai saber. Mas tudo indica que o meu líder, o meu discipulador e etc., meu pastor, meu padre, que ele realmente está
ligado à videira, porque os frutos são condizentes. Tem alguns equívocos ali, aqui e acolá, mas eu vejo que ele está no processo, que é uma pessoa quebrantada. Então, só esse adendo aqui. Mas eu estou falando isso porque é mais sobre a análise da gente agora. O fruto, a caridade em si não necessariamente é fruto do Espírito, ela pode ser fruto de um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Inclusive de vontade de ir para o céu. Então, não é amor. Você está querendo comprar o céu com a caridade? Você está querendo ter o direito de ir para o céu com a caridade? Já não foi amor. Foi interesse. Foi carnalidade pura. É exatamente o que tem que morrer, que é a minha carne, para que eu consiga amar o próximo. Eu estou usando o próximo para eu poder atender um desejo da minha carne, que é ir para o céu. É não ir para o inferno. É medo do inferno. Eu estou usando o próximo e não amando ele. O que me move em direção a ele, move a minha mão e a minha atitude em direção a ele, é o meu ego e o meu egoísmo, domínio do meu ego, e não o amor. Então, sempre que se falar em amor, tem esses dois textos que tem que ter. Um é esse, 1 Coríntios 13, e o outro é de Gálatas, capítulo 5. O versículo 19 vai falar do inverso, que é a falta do amor, as obras da carne. Um pouco antes, ele vai dizer justamente dessas duas propensões dos dois seres que habitam na gente, que Paulo reconheceu. Ele diz, miserável homem que sou, lá em Romanos, ele diz, na carta aos Romanos. O bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. O mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Veja, Paulo está aqui, ligado à videira verdadeira, o bem que quer fazer, acaba não fazendo. Isso torna ele alguém que não é da videira? Não, porque ele está quebrantado em relação a isso. Isso gera um desespero nele, que ele conclui dizendo, miserável homem que sou. Então, ele continua no caminho. Porque ele está no quebrantamento, ele está odiando o pecado, ele odeia que isso aconteça na vida dele. E ele se volta para Jesus e diz, mas graças a Deus. Tem Jesus que produziu para mim esse perdão sobre isso e ele há de completar essa boa obra que ele já começou na minha vida. Mas ele não ignora isso e não deixa que isso continue na vida dele. É um fato que ele abomina e está fazendo algo a respeito, para que cada vez mais o bem que ele deseja fazer, ele consiga fazer, e que cada vez mais ele consiga fazer o bem que ele deseja, e cada vez menos ele deixe de fazer o mal que ele abomina. Isso é caminho. Isso é estar ligado a Jesus, que é caminho. Ele não é só a vida, ele é caminho. Então, aqui está falando, Paulo aqui está falando sobre essas propensões. Digo, pois, andais conforme o Espírito, e jamais fareis os desejos da carne. Quando a gente faz aquilo que o Espírito, o fruto do Espírito, nunca permite que os desejos da carne se realizem. A carne, o nosso desejo egoístico, o nosso desejo, não falando dos sentidos naturais, desejos naturais que Deus pôs, mas isso que é o domínio, a carne que é aquela que vive em detrimento do outro, é eu, do egoísmo e tal. Nunca o Espírito, quem se andar conforme o Espírito, jamais o fruto vai ser um fruto da carne, é o que está dizendo no versículo 16. Jamais. Ele diz, porque a carne deseja o que é oposto ao Espírito. O desejo dos dois, da carne e do Espírito, são contrários. Espírito aqui com E maiúsculo, Espírito de Deus. É isso que justamente vai dizer lá no versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo de Deus. Esse que lá em João nós estamos vendo
Jesus está prometendo que vai mandar e que vai ficar à disposição da gente para produzir justamente isso aqui em nós, para trazer o conhecimento e a capacidade para agir. Esse Espírito, o fruto dele é amor, alegria, paz. Daqui a pouco a gente vai ler aqui. Então, voltando aqui, ele diz o quê? Que quem anda conforme o Espírito, conforme o sopro do Espírito, conforme a inspiração do Espírito, conforme a inspiração, o discernimento do Espírito Santo do que é bem e mal, nunca vai praticar o mal. Vai só praticar o bem. Agora, quem anda de acordo com o próprio discernimento da própria carne do que é bem e mal, vai praticar o mal. Porque a carne deseja o que é oposto ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à carne. Então, não é oposto só no resultado, ele só é oposto no resultado, só choca no resultado, porque aqui dentro, no movel, naquilo que move, que inspira, que impulsiona, já são absolutamente antagônicos entre si. O Espírito deseja o que é oposto à carne, e ambos se opõem mutuamente para que vós não façais o que desejais. Porque se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aquilo que a gente estava falando também algumas semanas ou meses atrás, questão da lei. Se eu já estiver no Espírito e na área, e na medida em que eu já estiver vivendo o Espírito, ele já me impulsiona, me inspira, minha mentalidade naquela área já foi moldada e se confunde com a mentalidade, com o olhar de Cristo naquela área, eu não preciso mais da lei. Eu vou chamar de revogação, derrogação, que eu vou chamar, o que nem aplicava para mim, é detalhe. Eu não preciso da lei, não estou mais sujeito a ela, porque tem uma lei superior que habita em mim, cujo resultado aplica a lei, resulta na lei com sobra aos preceitos da lei. Agora, se e na medida em que, na área em que o Espírito ainda não me moldou, ou não moldou o suficiente, eu preciso de me guiar pela lei. É por uma questão moral, por uma questão de proteção minha, das pessoas que estão perto de mim, porque a lei visa essa imitação do amor enquanto eu ainda não sou capaz de amar. E aí ele vai, no versículo 19 a 21, ele vai dizer das obras da carne, algumas delas, porque as obras da carne são bem conhecidas. E por que eu preciso rememorá-las? Porque para eu estar fazendo essa análise. Lá de João capítulo 15, se eu estou ligado à videira ou não, se eu estou produzindo fruto da videira, fruto do Espírito, ou se eu estou produzindo fruto da minha carne. Daí eu sei se eu vou ser podado ou vou ser cortado. Se eu vou ser podado para produzir mais frutos, nas áreas que ainda não estava, e melhorar nas áreas que já estava, ou se você é cortado mesmo, porque as minhas atitudes são atitudes de quem? Que indicam que eu já abandonei o processo, que eu já abandonei o caminho, que eu não quero nada com Jesus e com a virtude que ele proporciona, que ele é. Porque as obras da carne são bem conhecidas, as quais são fornicação, impureza, imoralidade, idolatria, bruxaria, inimizades, contendas, inveja, ira, contumácia, divisões, sectarismos, rancor, homicídio, bebedeira, orgias e qualquer coisa semelhante a essas. É a ideia de praticar coisas que acontecem em detrimento de outras pessoas, só para desfazer um desejo meu. É o egoísmo, o domínio do ego, do qual eu tenho que ser livre, salvo. Eu vos advirto agora, também vos adverti que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque eles vão ser cortados. Cortados da videira. Mas o fruto do Espírito é, a versão aqui diz os frutos do Espírito são, mas eu gosto da tradicional, confesso que não sei no original como é, nunca pesquisei, sempre tive como sendo no singular, faz muito sentido. O fruto do Espírito é amor e o restante é desdobramento do amor. Tanto que esse restante aqui
é condizente lá em 1 Coríntios 13, você vai ver todo esse restante depois do amor, são as características do amor de 1 Coríntios 13. Eu vou me permitir aqui buscar aqui para vocês. Essa foi uma das primeiras pregações que eu fiz, de meditações que eu fiz num grupo de adolescentes, inclusive, de jovens. Quando Paulo fala ali, essa questão do amor e tal, e ele diz, o amor é paciente, benigno, não tem inveja, não é contencioso, não se ensoberbece, não comporta indecorosamente, não procura seu próprio interesse, não se enfurece, não suspeita mal, não se alega com a iniquidade, mas se alega com a justiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais cessa, mas as profecias cessarão e tal. Então, você vê, 1 Coríntios 13 dá isso como definição de amor. E aqui, então, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, começa dizendo, mas o fruto do amor o fruto do Espírito é amor. As outras palavras são tudo aquilo, como estava dizendo em 1 Coríntios 13, como características do amor. Alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, confiança, humildade, domínio próprio. Tem uma propensão para fazer, mas o amor, um dos frutos dele é controlar isso aqui, me dominar para dizer, eu quero fazer isso, mas isso aqui não é saudável para essa outra pessoa, não vai ajudar essa pessoa, vai prejudicá-la, então não vou fazer. Contra tais coisas não há lei. Por isso, Jesus disse que no amor se cumpre a lei e os profetas. Então, nunca percam de vista, sempre se falar em amor, se falar em fruto, como está dizendo aqui, nós estamos meditando no capítulo 15, ficamos só no versículo 1 e 2, aqui na semana que vem a gente dá seguimento, mas falou em amor, à luz da palavra de Deus. O que é amor como palavra de Deus aqui, como propósito da nossa existência, amor como sendo a essência de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. A gente tem que ter em mente 1 Coríntios 13, e a gente tem que ter em mente Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 seguinte, voltando ali para ver o contraponto deles ali, que é o de que não é amor, ou seja, que é obra da nossa carne. E aí eu convido vocês para a gente, pensando nisso, a gente tomar a Santa Ceia, vocês que tiverem os elementos aí, e em seguida, já que a gente tem ainda algum tempo, quem quiser, dentro desse conteúdo aqui, dentro do que a gente meditou, quiser trazer algum complemento, alguma dúvida, a gente vai. Mas se for sobre outro, eu pediria que não fizesse. Por quê? Para que a gente mantivesse ainda aqueles que o domingo, a programação ainda, pelo menos do resto da manhã ou do domingo permitir, que essa voz continuasse reverberando, não a minha, mas a voz do Espírito que tem falado no coração da gente, assim eu creio, tem falado comigo, está falando comigo aqui agora pela manhã, e eu espero que esteja também reverberando no coração de vocês, né? E quem estiver assistindo num outro momento, que se puder também separar ainda um momento em seguida de qualidade, que o faça ainda para continuar meditando. Então, se a gente for ainda sobre isso daqui, um complemento, uma dúvida, alguma coisa, depois que a gente tomar a ceia, a gente faz, tá bom? Senão, eu pediria para a gente deixar para conversar sobre outras dúvidas ou outros pontos num outro momento. Eu vou colocar aquela música de novo, instrumental, enquanto vocês, se tiver alguém quiser ainda preparar aí para buscar, e ao final da música, então, a gente vai tomar junto aqui a ceia, tá bom? Então, diferente, ao invés de ser no decorrer da música, eu vou deixar a música para quem já está aí, está meditando, e quem não estiver, que possa procurar ainda aí os elementos, se tiver em casa, tá bom?